Então vamos lá, pessoal. Essa questão vai dizer o seguinte: a figura a seguir representa 4 vasos transparentes e de formatos diferentes, V1, V2, V3 e V4, possuindo as mesmas áreas de base e colocados sobre uma mesa horizontal. Os dois primeiros vasos, V1 e V2, estão cheios de óleo, enquanto V3 e V4 estão cheios de água, mantendo a mesma altura. Com relação à pressão P exercida por cada um dos líquidos nos respectivos fundos dos vasos, podemos afirmar corretamente que... Então, acompanhe aqui. É importante a gente lembrar do que depende a pressão exercida por uma coluna de líquido. Vamos lembrar aqui comigo que a pressão exercida por uma coluna líquida, ela vale... Uma pressão exercida por uma coluna líquida, ela vale a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura dessa coluna de líquido. Então, é importante que você perceba que a pressão exercida por uma coluna de líquido não depende. Essa pressão aqui, pessoal, ela não depende de forma alguma. Então, ela não depende nem da área da base, ela não depende nem da área, nem muito menos ela depende do formato. Ela só vai depender de fato da densidade desse líquido, da gravidade e da altura. Perceba que todos os líquidos estão sobre a mesma altura. Então, a altura não é um parâmetro que eu vou utilizar. Perceba que todos os líquidos estão submetidos à mesma aceleração da gravidade. Portanto, gravidade não é um parâmetro que eu vou utilizar. Então, o único parâmetro que vai servir como referência para a gente vai ser a densidade de cada líquido. De modo que quem tiver maior densidade terá maior pressão. Quem tiver menor densidade terá menor pressão. Bom, a gente sabe que o recipiente 3 e o recipiente 4 estão com água. E você deve lembrar que a densidade da água ela é maior que a densidade do óleo. Lembre que quando você coloca óleo na água, o óleo fica em cima, né? Se a gente fosse fazer um esquema entre óleo e água, a gente teria algo assim, né? A água aqui embaixo e a gente teria justamente o óleo aqui em cima, né? A gente teria o óleo aqui em cima, porque o óleo ele é menos denso do que a água, tá? Beleza? Então, a gente vai dizer o quê? Que a pressão que o óleo exerce é menor que a pressão da água. Então, a gente já sabe isso, que a pressão de 1 e de 2 tem que ser menor que a pressão de 3 e de 4. Agora, quando a gente compara 1 e 2 e 3 e 4, se elas têm a mesma altura, a mesma aceleração da gravidade e ao mesmo líquido, elas têm a mesma pressão. Então, eu vou dizer que P1 é igual a P2, assim como P3 é igual a P4. Porém, como a gente tem líquidos diferentes, quem tiver a menor densidade vai ter a menor pressão. Então, eu posso dizer que P3 é igual a P4, e essas pressões aqui são maior que P1, que é igual a P2, pelo simples fato das densidades, que é o único parâmetro que vai interferir aí, serem diferentes. Beleza? Então, a gente marca aí como gabarito a letra A. Tranquilo?